Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e nesta aula nós iremos falar sobre planejar e criar e planejar arquitetura. Você já pensou em construir um prédio? Um prédio bem bonito, um prédio que seja atraente aos olhos de quem o ver e que de repente a gente tenha vontade de entrar nesse prédio? Você já viu imagens do Museu do Amanhã? Aquele museu lá do Rio de Janeiro? Na sua cidade tem algum prédio que chame tanto a atenção assim? Por exemplo, na minha terra natal, lá em Luanda, no Paraná, tem uma igreja, a igreja matriz da cidade, que até quem não é cristão, quem não é católico, quando passa em frente dela, acha ela linda. Por quê? Porque ela tem uma beleza que é única, que é dela e foi planejada por um arquiteto muito famoso. Vale a pena estudar um pouquinho sobre ele, mas eu te convido a buscar pela imagem da Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida de Luanda e daí procurar quem é o arquiteto dela e aí procurar informar-se sobre ele. Ó, ampliando o seu repertório na área de conhecimento sobre a história dos arquitetos. Mas essa igreja em questão, ela é projetada para parecer velas uma atrás da outra. Muito legal, muito interessante. E às vezes tem prédios que a gente olha e fala, como será dentro desse prédio? A arquitetura, ou seja, a beleza, a forma como ele foi construído, é que nos desenvolve o interesse de olhar este prédio. Então, como objetivo na nossa aula, nós vamos conhecer e analisar os processos de criação na arquitetura e suas relações com a matemática. Matemática? Claro! Horas, você não pode simplesmente sair construindo por aí a torto e a direito, como diz a expressão, mas antes você tem que planejar aonde você vai construir, se aonde você vai construir é um lugar apropriado para suportar o tipo de construção que você quer construir, se há espaço suficiente, o tanto de espaço que você vai necessitar, tudo isso está no planejamento de uma construção arquitetônica. Pense, você costuma se planejar antes de realizar ou produzir algo? Você é daquele que quando quer alguma coisa é muito ansioso e já vai logo fazendo sem pensar um pouco? Ou você é daquele que quando tem uma ideia, primeiro você limpa, plana o terreno, depois você planta e joga as sementes, depois você água ela, depois você espera crescer com o tempo e aí depois é que você vai fazer a colheita? Se você for esse tipo de pessoa, parabéns, a sua vida tem tudo para dar certo. Mas se você for ansioso, você tem um pequeno probleminha que você pode corrigir com o tempo, plantando paciência em você, porque nada dá certo se não for planejado. E aí é onde se insere a ideia de arquitetura, porque quando eu quero construir um prédio, uma casa, qualquer coisa que envolva a construção civil, eu preciso ter paciência para planejar, para proporcionar, além de conforto, segurança. Arte e matemática andam juntas na arquitetura. Para criar um projeto cuja construção seja possível, é preciso calcular bem, planejar bem os espaços. Vamos então conhecer um pouco mais sobre o campo da arquitetura? A arquitetura, então, refere-se a toda a construção e modelagem artificial do ambiente físico. A palavra também é usada para definir os estilos das construções de uma época. É tão lindo estudar a história da arte e presenciar que a arquitetura, a arte está muito inserida em projetos de arquitetura desde a antiguidade. Se você for estudar, por exemplo, a relação que os seres humanos criaram do sagrado com a arte, você vai ver que em muitos casos as religiões apropriaram-se do conceito artístico, dos elementos artísticos, para fazer grandes construções arquitetônicas que muitas vezes têm a intenção de fazer parecer um pedaço do paraíso na Terra. Exemplo, as igrejas góticas da Alta Idade Média, em que elas são extremamente pontudas para o alto,
que tinham a intenção de nos deixar o mais próximo do céu possível. E a beleza exótica dela encanta os nossos olhos. E o templo de Nova Delhi, na Índia, que é parecido com uma flor de lótus da cultura hindu. Eu faço esse convite para que vocês possam pesquisar sobre esses templos, para que vocês possam observar como o homem sempre teve um fascínio pela arquitetura e uma preocupação com a beleza. Mas além da beleza, tem a preocupação com o conforto e a segurança. Para que as pessoas possam usufruir os espaços com segurança, existem muitas normas de construção de espaços e intervenções arquitetônicas na cidade. Há um planejamento que é feito antes para que a gente possa pôr em prática a nossa ideia, construir a nossa casa, o prédio, porque nós precisamos oferecer segurança. Você não quer entrar num negócio que vai desabar ou que você pense que a qualquer momento, meu Deus, será que isso é seguro? Claro que não. Então os arquitetos, os engenheiros civis vão se preocupar com a infraestrutura, o solo, se é um local adequado, o terreno, se ele tem o tamanho necessário. Você não pode pôr, por exemplo, uma Curitiba dentro de uma cidade menor no interior do Paraná. Não, a gente precisa de um espaço adequado para idealizar, construir aquele projeto que está na nossa cabeça. Porque quando a gente vai construir um projeto, quando a gente vai construir uma casa, construir um prédio, a gente não está pensando só no prédio em si, na casa em si, mas o espaço em volta também é parte desta elaboração. O que vai oferecer de lazer e entretenimento nas horas vagas, seja de um trabalhador numa empresa, ou seja de você mesmo quando você não estiver dormindo ou vendo uma TV. O que você pode fazer no entorno da sua casa? Pode ter um pomar, pode ter um jardim, uma área para brincar. Tudo isso é planejado a partir de uma pesquisa. Mas tudo pode nascer também de traços livres e poéticos, como os de Oscar Niemeyer, que nasceu em 1907 e infelizmente já faleceu em 2012, um dos mais importantes arquitetos brasileiros. Ele exerce uma função primordial na construção, por exemplo, do Congresso Nacional, do Palácio Presidencial lá em Brasília, em Brasília, capital do Brasil. Oscar Niemeyer construiu a capital de Brasília, projetou o local onde se reúnem até os dias de hoje os políticos que regem e governam o nosso país, seja bem ou seja mal, estão lá. É lá que eles se encontram, né? E aí, o Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil lá atrás, convida Oscar Niemeyer para projetar, construir uma capital aonde seria a capital do Brasil, que antes era onde eu te faço o convite para que você pesquise. Vamos a uma primeira atividade? De acordo com o que vimos nesta aula, explique o que é arquitetura. Pense e eu já volto.
E aí, conseguiu fazer suas anotações? Explique o que é arquitetura. Como sugestão de resposta, eu direi que a arquitetura refere-se a toda construção e modelagem artificial do ambiente físico. A palavra também é usada para definir os estilos das construções de uma época. Vale dizer aqui que a arquitetura não é a arte, mas, na verdade, os arquitetos se apropriam das linguagens visuais da arte para poder dar um olhar de conforto, um visual que seja agradável aos nossos olhos. Então a arquitetura se apropria dos elementos artísticos para compor aquilo que é de seu interesse. O Templo de Nova Delhi, que é baseado numa flor de lótus, por exemplo, você olha para ele, ele é uma flor de lótus. Ali, o templo acaba se tornando uma arte, pela beleza, né? Mas a arquitetura em si não é arte, mas a arquitetura se apropria dos elementos artísticos para fazer ser interessante o espaço que foi construído. Esse templo em específico, ele é muito interessante quando visto de uma imagem aérea. Então, é legal que você dê uma olhada para que você possa ver ele de uma foto, de um ângulo, de uma imagem aérea. E aí a experiência de quem está no térreo, no chão, quando você está lá visualizando esse templo, também é uma outra experiência, porque fica faltando o todo. Mas essa perspectiva de lugares, ângulos diferentes, também oferece uma experiência diferente, que também é muito válida. Observe então alguns desenhos feitos por Oscar Niemeyer depois de seus projetos arquitetônicos. Bom, olha aqui. Observem estes croquis. Não queria usar essa palavra agora, mas depois eu explico o que é. São desenhos que são feitos antes de realizar, de consumar o fato, construir. São desenhos projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Na época em que Brasília estava sendo construída, Niemeyer e o engenheiro calculista e poeta Joaquim Cardoso concretizaram as formas curvas que hoje compõem a paisagem da capital do Brasil. Croquis de Oscar Niemeyer e a realidade hoje do Congresso Nacional. Então aqui quando ele desenhou, olha que legal, não é mesmo? Se eu pedisse para fazer um desenho na escola e você fizesse esse desenho, você ia dizer o quê? Você ia dizer, um desenho, nem sei desenhar direito, professor. Mas olha que legal, é um croquis de uma possível construção arquitetônica e no caso de Oscar Niemeyer, transformou-se em realidade. A ideia do Congresso Nacional, depois, olha só, hoje, construído, que foi construído lá no governo de Juscelino Kubitschek. Que legal, né? E existem... É uma construção única. O Congresso Nacional, ele é uma construção única. Você não encontra nada parecido em nenhum outro lugar. Niemeyer fez os esboços do projeto mostrando as curvas ao amigo pernambucano, cuja tarefa era fazer os cálculos matemáticos para que a estrutura em concreto suportasse formas suaves. Olha a matemática trabalhando com a arte aí. Fizesse os cálculos matemáticos para que a estrutura em concreto suportasse as formas curvas. Então, eu não posso simplesmente desenhar uma ideia e sair construindo. Eu preciso pensar no peso, na medida, ou de que maneira eu consigo idealizar este propósito, este projeto calculado matematicamente para que não ofereça perigo às pessoas que frequentarão o local. Esse lugar aqui, gente, é extremamente importante para a nossa nação. O Oscar Niemeyer tinha noção do que ele fez do que ele construiu para o futuro da nossa nação. É daqui que saem grandes decisões para o futuro do nosso Brasil. Dá até orgulho de olhar para um lugar como esse, porque eu me sinto responsável pela minha nação. E é daqui que saem as decisões que são tão importantes para mim quanto para você. Então, quando eu vejo essa imagem, eu falo, cara, parece que o Brasil está aqui, se resume nisso. Cardoso e Niemeyer entraram em estado de vigília criativa, olha que palavra bonita, gente, que ocorre quando nos concentramos na busca da forma do que queremos criar. Hoje você aprendeu uma nova palavra, vigília criativa. Quando você está concentrado em buscar algo que você quer idealizar,
Porque eu acho que você já sabia do bloqueio criativo. Sabe aquele dia que o professor fala assim, faça um desenho baseado no movimento do barroco. Ai, professor, eu não consigo desenhar porque eu estou com um bloqueio criativo. Né? Você já deve ter feito isso, algum colega aí na sala já deve ter feito isso. Mas a partir de hoje, a palavra é vigília criativo. Fim ao bloqueio criativo. Certo? E abra um caminho para a vigília criativa. Ambos procuravam aquilo que consideravam a beleza traduzida em formas curvas, representada nas imagens desenhadas nos croquis do arquiteto, como nos cálculos do engenheiro, que culminou naquela maravilha que é o Congresso Nacional, cenário de tensão, euforia e grandes acontecimentos. Você sabe o que é um croquis? Croquis costuma se caracterizar como um desenho de moda ou projeto arquitetônico. Aposto que você sabia que croquis de moda existia, mas que de projeto arquitetônico talvez você nunca tenha ouvido falar. Esse trabalho colaborativo entre artista e engenheiro é um exemplo dos processos de criação na parceria entre arte e matemática. Vamos então a mais uma atividade? Que tal agora você esboçar um croquis de um projeto arquitetônico que você gostaria de idealizar, hein? Talvez não dê tempo de pensar em algo assim concreto, totalmente bem pensado, mas comece aí a esboçar umas linhas aqui, umas linhas ali, vigília criativa. Enquanto isso, eu aguardo você, ok? Vamos lá?
E aí, galera, na sua vigília criativa, você conseguiu pensar em algo que pode ser um grande projeto arquitetônico que vai chamar a atenção e enriquecer os nossos olhos quando a gente puder presenciar esta construção? Vai que de repente você é um novo grande Oscar Niemeyer contemporâneo do nosso país. Bom, nessa aula nós conhecemos e analisamos os processos de criação na arquitetura e as suas relações com a matemática. Eu realmente espero que você tenha gostado e até breve.